Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu quero, neste momento, deixar uma palavra aos nossos corações. A sua vida, a minha vida. Eu já tem tempo que eu estou querendo me manifestar a respeito dessa situação que nós estamos enfrentando e que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que têm indagado e feito perguntas em respeito de ir ou não ir para a igreja, devido a este momento de enfermidade, essa pandemia, devido à situação que estamos vivendo, mundialmente falando, devido à situação que estamos vivendo, que alcançou todos os lugares. Nada mais, nada menos, isso está nos mostrando também que a vinda do Senhor está muito próxima. A Bíblia está se cumprindo, pois o próprio Messias, o próprio Jesus, ele nos alertou a respeito de grandes catástrofes, epidemias, enfermidades, pestes, maldições que iam haver sobre o nosso globo, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo. Jesus, ele procurou nos alertar dentro da palavra, dentro dos manuscritos que na qual foi deixado para nós. E a questão do que está acontecendo, fique a pergunta: o que fazer? Iremos ou não para a igreja? Respeitamos ou não as autoridades? Primeiro, nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós temos que acreditar, nós temos de confiar naquilo que a palavra do Senhor ela nos mostra, ela nos revela, porque a palavra de Deus ela é a revelação para nossas vidas, para o nosso coração. A Bíblia ela vai nos mostrar que quando Deus ele criou, ele fez o homem pecou, o homem errou, o homem falhou, o homem não deu crédito à voz de Deus. E aí, o homem começou a ir de mal a pior. Deus levantou os patriarcas e no meio desses patriarcas levantou Abraão. Abraão, então, ele tinha um sobrinho por nome de Ló. E a Bíblia diz que, devido a uma discussão que eles tiveram, Abraão virou para Ló e falou assim: você pode ir para a direita, que eu vou para a esquerda. E se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia então vai nos dizer que Ló escolheu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia vai nos dizer que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade muito prostituta, era uma cidade muito promíscua, não respeitava pecado, coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Então Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, devido ao pecado que estava tão grande naquela cidade. E aí Abraão lembrou que havia o seu sobrinho por nome Ló naquela cidade. E Abraão então intercedeu por aquela cidade. E falou: Deus, se lá o Senhor encontrar algum justo, o Senhor não destrói a cidade. E assim foi essa conversa de Abraão com Deus. Mas mesmo assim Deus escolheu destruir a cidade. Mas ele salvou a vida de Ló e junto com as suas filhas. Porém a sua mulher olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. Mas o que eu quero aplicar aqui
Olha para você ver. A cidade estava prostituta. A cidade estava desonrando a Deus. O pecado estava dominando aquela cidade. Então Deus iria fazer algo que ia destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que Abraão intercedeu, pediu a Deus para que Deus poupasse os justos que ali tiveram. Isso é um tempo de Deus, foi um momento de Deus de permitir a destruição, a ira de Deus ir sobre aquele lugar. E aí eu te pergunto, no tempo que estamos vivendo, o mundo de hoje está da mesma forma. O homem perdeu o temor a Deus. O homem perdeu o respeito a Deus. O homem trata Deus como se Deus fosse homem como eles. E Deus é Deus. Deus, a Bíblia diz que ele não pode ser tentado. A Bíblia diz que Deus, horrenda coisa, é cair na mão desse Deus vivo e desse Deus poderoso. O que estamos vivendo, irmãos, não é nada mais, nada menos uma permissividade de Deus. Um sinal de Deus para a humanidade. Por quê? Porque o homem, ele está adorando mais a criatura do que o Criador. O homem está voltando mais para os seus deleites, para os seus desejos, do que a Deus. Vemos aí o carnaval, já tem 3 anos que eles blasfemam contra as coisas de Deus. Já tem 3 anos que eles brincam com Deus. E agora veio essa peste, veio essa pandemia para querer mostrar para o homem que Deus é Deus e o homem não é nada. Hoje, abrimos as redes sociais, a internet, o Facebook, né? E vemos como o ser humano hoje, eles estão mais pacíficos, eles estão se preocupando uns com os outros. Mas foi preciso isso acontecer para que todos nós acordassem, para que nós venhamos a entender que é Deus que está no controle de todas as coisas. Não há dinheiro, não há nada materialmente falando que possa dar um fim nisso, a não ser a oração e a obediência. O que fazer? É a pergunta. Devo ir à igreja ou não? A Bíblia diz que nós temos de ser sujeitos a todas as autoridades, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele falou para o povo de Israel, a nação de Israel, que ele ia mandar uma praga muito forte sobre o Egito e que todos os primogênitos iam ser mortos. E a casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ia visitar aquela casa e ia matar todos os primogênitos, do menor ao maior. E foi assim. Mas a Bíblia diz que aquele povo foi obediente à voz de Deus e se resguardou na sua casa para o dia mau e esperou o tempo e a hora certa para sair com vitória. A Bíblia diz também que Deus manda Elias ir para a caverna e saísse de lá quando ele mandasse. A Bíblia também nos diz que Deus ia mandar o Espírito Consolador sobre essa terra e que era para o povo, os seus discípulos, ficassem em Jerusalém e esperassem que até que do alto viesse a promessa. E tudo foi feito. Eles obedeceram. O que eu quero dizer, irmãos, tudo tem um tempo. Se é a hora de nós esperarmos, aguardarmos, por que murmurarmos? Por que queremos desafiar? Por que queremos provar que somos super-heróis, super-homens, sendo que é o momento de nós respeitarmos todas as autoridades que são constituídas por Deus? Eu queria dizer para você que está vendo essa live, dizer para você, espera o tempo. Se é momento de você ficar em casa, se é momento de você se resguardar, se resguarde. Se é momento de você entender que o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo de brincadeira e que é para nós esperarmos. Por que não fazer isso? Por que querer mostrar um para o outro que um tem mais Deus e outro não tem? Eu fico vendo nas redes sociais, muitas das vezes bate uma preocupação no meu coração, porque a igreja está brigando entre si, um querendo ser mais profeta do que o outro, e isso faz com que cause uma confusão na mente daqueles que estão chegando agora na fé. O momento que nós estamos vivendo é momento de nós nos unirmos
e não momento de nós queremos provar para A e para B que somos mais cheios do Espírito Santo do que eles. Irmãos, é hora de nós olharmos para nós, olharmos para a situação que está o nosso país e vestir a camisa e respeitar. É hora de nós nos cuidarmos, porque se está acontecendo isso no nosso mundo, no nosso globo, é porque é por permissão de Deus. Então fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha palavra. É momento de nós esperarmos o tempo de Deus. Se esse é o tempo de nós nos resguardarmos, por que não nos resguardarmos? Vai chegar o momento que Deus vai dizer para nós sairmos e nós vamos sair. Agora, se você quer fazer aquilo conforme o teu coração, fique à vontade. Mas precisamos de ser inteligente, precisamos de ser pessoas racionais, não pessoas irracionais. Precisamos entender que a fé ela é transcendental e que o homem natural ele não entende ela. Mas também precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós obedecermos às autoridades que são constituídas por Deus, porque assim foi Deus que fez. Então que nessa palavra, que nessa live que eu estou fazendo, você venha entender esse momento que nós estamos passando. Salomão falou que há um tempo para todas as coisas, há um tempo de chorar, um tempo de sorrir, há um tempo de abraçar, mas há um tempo de se afastar, há um tempo de esparramar pedras, mas há um tempo de ajuntar a pedra. Então viemos a entender que esse é o tempo. Deus abençoe a sua vida, se resguarde, se cuide, cuide da sua casa, cuide da sua saúde, viva momentos com a sua família. Entenda que esse é o tempo de nós voltarmos para dentro dos nossos lares, ler a Bíblia, orarmos, buscarmos a presença de Deus, para que esse momento venha passar o mais breve e que nós possamos viver a nossa vida comum, como nós vivíamos há uns tempos atrás. Deus abençoe a sua vida, se cuide, ore. Deus abençoe a sua vida, se cuide e que Deus venha estar no controle de todas as coisas. Um grande abraço e lembre-se, a igreja só vai vencer quando a igreja entender que temos que ser unidos. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe.